Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila... Boa tarde. Em nome do Centro de Estudos das Literaturas e Culturas de Língua Portuguesa, o CELP, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, gostaria de dar as boas-vindas aos professores Lincoln Seco e Jean-Pierre Chauvin, que aceitaram o nosso convite para participar de um ciclo de conversas que se inicia hoje, um ciclo cujo nome, o título dado foi Imbricações entre Literatura e História, e os dois professores, portanto, foram convidados para conversar um pouco sobre o tema 25 de abril, os 48 anos da Revolução dos Cravos. Então, gostaria de dar as boas-vindas, né, renovar as boas-vindas em nome do CELP e também as pessoas que puderem acessar para acompanhar aqui as reflexões, né, que serão apresentadas pelos professores, né. Gostaria, então, de fazer agora uma breve apresentação do professor primeiro, Lincoln Seco, que ingressou na USP em 1987, cursou Letras e História e obteve o bacharelado e licenciatura em História. É mestre, doutor e livre-docente pela Universidade de São Paulo, onde desde 2013 é professor de História Contemporânea. Possui uma significativa e fundamental produção intelectual e hoje aqui gostaríamos de destacar a sua tese de doutorado, cujo título é A Crise do Império Colonial Português, Economias, Espaços e Tomadas de Consciência, 1971 a 1975. Gostaria também de fazer aqui uma breve apresentação do professor Jean-Pierre Chauvin, que é professor associado da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, atua na FEFELESH junto ao Programa de Estudos Comparados em Literatura de Língua Portuguesa e também é nosso parceiro no CELP, onde coordena o projeto de pesquisa Letras, Retórica, Poética e Outras Artes, séculos XVII, XVIII e XIX. É mestre e doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada, também pela USP, universidade onde também se graduou. Jean, assim como o professor Lincoln Seco, possui uma extensa e importante produção intelectual, da qual hoje aqui, né, gostaríamos de destacar o seu livro José Saramago, Literatura contra Mercadoria. Então, renovo aqui as boas-vindas, agradeço a Marinês que nos acompanha aqui e também participa, não é, dessa atividade, né, e passo, então, a palavra para, no primeiro momento, para o professor Jean-Pierre e, em seguida, para o professor Lincoln Seco. Muito obrigada. Jane, também prazer aqui estar com o Lincoln novamente, né, com a Marinês. Eu vou falar muito rapidamente, com uma espécie de um pretexto para o Lincoln falar depois mais
sobre a evolução dos cravos, né? Eu vou falar de um livro do Saramago que foi publicado em 78, que é Objeto Quase, é uma coletânea com 6 contos, e o primeiro deles chama Cadeira. A gente olha esse título e acha muito estranho, cadeira, um móvel, né? O nome de conto não é muito usual, né? Então a gente não imagina, lendo o sumário, que é um conto meio fantástico, assim, meio que flerta com o fantástico. E o que acontece, então, é que à medida que a gente vai lendo essas páginas do conto e vendo como ele está disposto, a gente percebe que, na verdade, é um conto alegórico, né, que está detonando o poder de um certo velho, que a gente não sabe quem é ainda, e esse velho, então, ele se senta numa cadeira que está com cupim, e essa cadeira vai, né, deitar abaixo. Aí o que eu pensei em fazer para depois o Lincoln, depois que ele comentar, com algum paralelo com a Revolução dos Cravos, né? Eu peguei 6 pequenos trechos do conto que eu acho que serve como um aperitivo literário para questão histórica, né? Bom, então é isso. Então o conto ele começa descrevendo o que é um móvel, que é essa cadeira. Depois ele discute os materiais que ela pode ser feita, mogno, pau-ferro, ébano, enfim, e vai dizendo as qualidades e os defeitos de cada madeira. E ele vai dizer que como o velho está sentado numa cadeira de mogno, o cupim consegue entrar. Se fosse pau-ferro, ele não ia conseguir entrar, mas como é mogno, então ela é uma cadeira que agrada a quem senta nela, porque ela é vistosa, a madeira é macia, lustrosa, é toda bonita essa cadeira. Só que por dentro ela está sendo arruinada pelos cupins. Então, as partes que eu achei assim, bacana a gente destacar é a primeira, assim, são 6 pedacinhos. A primeira que ele fala o seguinte: nem cremos que importe dizer de que espécie de madeira é feito tão pequeno móvel. Já de seu nome, parece que está fadado ao fim de cair. Então, a cadeira, como a ideia da etimologia de cadeira, né? Eu achei ótima essa sacada do Saramago. Aí a segunda parte. Em algum lugar foi que o coleóptero se introduziu naquela ou noutra qualquer parte da cadeira. Então, é esse inseto, né, coleóptero, que vai começar a se alimentar da madeira e começar a fazer as galerias, né? 3. Este roer constante, contínuo, como infinito de uma nota só, moendo, triturando, fibra a fibra, e toda a gente distraída a entrar e sair sem saber que dali sairá, que vai sair justamente o Anobium enquadrando o inimigo. O Anobium é o bichinho que está nessa cadeira. O quarto trecho, o velho pensa que irá descansar, digamos, meia hora, que talvez dormite mesmo um pouco nesta boa temperatura do princípio de outono. E aqui é legal essa passagem, porque o outono também tem a ver com a época, né, em Portugal. Né? É interessante que o outono é a decadência também do Salazar. Né? A própria estação climática, uma alegoria da queda. É muito bacana isso. Daí a quinta parte. O velho vê apenas, ele só vê o teto, né? Quando a cadeira cai, o velho cai para trás e só vê o teto. É muito legal isso. Não tem tempo de olhar. Agita os braços e as pernas como um cágado virado de barriga para o ar. Então isso é o Salazar caindo, né? Que a gente não sabe que é ele ainda. E a última parte, já se ouvem passos no corredor, mas temos ainda tempo. A esquimose, aquela que machucou, né, a cabeça dele, a esquimose tornou-se mais escura e o cabelo parece arrepiado sobre ela. Sobre outra superfície, a do córtex, o córtex, né, acumula-se o sempre derramado pelos vasos que a pancada seccionou, naquele ponto preciso da queda. É o hematoma. É neste momento que se encontra o Anobium, o mesmo inseto, preparado para o segundo turno, ou seja, agora ele vai roer o Salazar. Que assim,
é um final de conto extraordinário. Ele rói a cadeira primeiro, que é o símbolo do poder de quem está ali instalado, sentado, e agora ele passa a roer o próprio dono da cadeira que já caiu. É assim, é implacável esse anóbio, né? Esse inseto. Então eu queria só ler esses pedaços, né, para depois eu estimular o debate com o Lincoln, né, essa conversa com o Lincoln, para pensar que é um conto alegórico, quando a gente pensa que tem um caráter histórico, situado historicamente, e também tem um caráter simbólico, né, porque a cadeira aí representa um monte de coisas, né, o trabalhador que entalha madeira, o material de que ela é feita, quem que vai usar essa cadeira, que não vai ser o cara que construiu. Enfim, tem várias questões, né, das questões sociais aí que estão no meio, sociais, políticas, até de zoologia, né, se a gente pensar assim. Então era isso que eu queria comentar rapidamente, só para um pontapé para o Lincoln. Obrigado, pessoal. Obrigada, Jean. Então, Lincoln é com você. Muito obrigado, João, por essa bela introdução. Queria cumprimentar a professora Rejane, a Marinês, que está nos ajudando aqui. E é um prazer poder falar aqui no CELP e na nossa FEFELESH, né, sobre esse tema que me marcou bastante. Eu era criança quando aconteceu, evidentemente, a Revolução dos Cravos, mas me marcou porque marcou a minha formação, né? Eu estudei, foi minha tese de doutoramento sobre a crise do Império Colonial Português e a Revolução dos Cravos, embora isso já faça bastante tempo, né, que eu tenho estudado esse assunto, mas a cada 25 de abril eu sempre, digamos assim, medito, né, sobre aqueles acontecimentos. Porque, como foi dito no início, faz 48 anos que ocorreu a Revolução dos Cravos, e o salazarismo, na verdade, a ditadura, porque depois posso explicar melhor, mas a ditadura que depois o Salazar simbolizou, né, porque não começou com ele, mas ela durou 48 anos. Foi o regime fascista mais longevo da história, sem dúvida. Ele também, é claro que existe uma discussão historiográfica sobre a natureza fascista ou não desse regime, as suas várias fases, mas ele teve uma duração que também nos incomoda, porque no pós-Segunda Guerra Mundial, quando os fascismos foram derrotados do ponto de vista militar, o salazarismo e também o franquismo na Espanha, eles continuaram atuantes e aceitos pela comunidade internacional naquela época. Bom, mas eu queria abordar essa revolução no seu aniversário, em primeiro lugar, de um ponto de vista, muito rapidamente, da longa duração. Eu queria propor que nós pensássemos o quanto uma revolução, na verdade, ela modifica ou não estruturas que são seculares num país como Portugal. Então, eu me lembro que uma das primeiras coisas que me chamou a atenção lendo os relatos de políticos portugueses, mas também de literatos, escritores, desde o século XIX, era a persistência de uma ideologia do retorno ao convívio das nações, entre aspas, civilizadas europeias, como se Portugal não fizesse parte da Europa. Esse foi o primeiro problema que me chamou a atenção. Eu dataria com o famoso texto do Antero de Quental, né, a causa da decadência dos povos peninsulares, mas só como um marco cronológico, porque a partir daí há uma insistência em se perguntar como Portugal podia retomar a carreira da civilização, né, podia retornar ao ritmo do desenvolvimento que as elites portuguesas julgavam que existia nos outros países europeus. E essa ideologia do retorno à Europa se contrapôs permanentemente à ideologia da vocação imperialista e colonialista de Portugal. Isso se torna muito mais forte durante o salazarismo, porque o salazarismo representa um recrudescimento do imperialismo português na África, muito mais do que um recrudescimento. Porque, para que a gente entenda melhor, o chamado Terceiro Império Português, que se inicia formalmente em 1825 com a perda, né, entre aspas, do Brasil,
com reconhecimento, na verdade, da independência do Brasil, que ocorrera em 1822, ele se estende até 1975, quando os últimos países da outrora chamada África Portuguesa se tornam independentes. Bom, o primeiro império foi lá o império iniciado em 1415, com a tomada de Ceuta, e depois, com o domínio ou a União Ibérica e o retorno depois da restauração do reino português, nós temos um segundo império que é basicamente o do Brasil. E esse terceiro império, então, seria o império oriundo da perda do Brasil e da busca de um novo Brasil na África. Claro que eu estou falando em termos de ideologias que eram produzidas e consumidas pelas elites portuguesas. Portanto, quando se inicia o século XX, na verdade, para fins práticos, Portugal não tem esse terceiro império. Na verdade, ele tem pequenas franjas de domínio territorial na África, e até um historiador tão importante quanto o Eric Hobsbawm, ele tem uma expressão muito boa, ele diz assim: Portugal manteve aquele império porque a Alemanha e a Inglaterra não conseguiram dividi-lo. Então, no jogo imperialista, neocolonialista, que se dava ali no final do 19, com a Conferência de Berlim, e a disputa pelo controle de vários territórios africanos e asiáticos, Portugal ficou um pouco esquecido, né? Acabou mantendo, na verdade, territórios muito amplos para sua capacidade militar e mesmo econômica. Embora o governo português, na época, quisesse mais. A pretensão de Portugal era unir Angola e Moçambique num território contínuo. Mas isso Portugal não conseguiu. Portanto, a colonização efetiva ela vai se dando de forma muito lenta durante o século XX. E com o salazarismo, aí sim se cria um estatuto para organizar essa colonização, e mais tarde, eu vou fazer um panorama muito rápido aqui, mas então vou pular muitas coisas importantes, mas mais tarde, com a derrota do fascismo na Segunda Guerra Mundial, e também uma crítica radical ao colonialismo, que ocorre também ali a partir do final da Segunda Guerra Mundial, Portugal se vê cada vez mais isolado na tentativa de manter o seu império colonial. E por isso o próprio Salazar ele cria a ideia de províncias ultramarinas, como se, na verdade, Portugal fosse uma grande comunidade lusófona, lusíada e pluricontinental, em que todos os povos poderiam compartilhar de uma missão civilizatória. Claro que isso não correspondia à realidade, porque o número de assimilados, né, que Portugal permitia que pudesse ter cidadania era muito pequeno na África. E era uma exploração brutal que se estabelecia naqueles territórios. Mas, ainda assim, houve essa tentativa de Portugal se mostrar, na verdade, como uma espécie de império benéfico e benevolente diante da opressão imperialista muito mais brutal que seria dos ingleses, por exemplo, dos franceses, dos belgas. Aliás, o nosso Gilberto Freire participou ativamente da difusão dessa ideologia. Ele foi apoiado pelo próprio Salazar, pelo governo português, para visitar todos os territórios que Portugal mantinha e para propagar o lusotropicalismo e a ideia do que seria uma diferença do colonialismo português em relação aos demais. Bom, esse império português, ele entra numa crise terminal a partir de 61, porque em 61 e 63 começam as rebeldias coloniais armadas, né? A partir de 61, Portugal entra na sua fase da guerra colonial, e que vai até a Revolução dos Cravos. Essa guerra colonial ela coloca em xeque o imperialismo, porque, em primeiro lugar, Portugal tinha um modelo interno que eu julgo fascista, não tenho dúvida quanto a isso, mas eu sei que há uma discussão sobre isso. De qualquer forma, uma ditadura terrível que existia sobre as forças políticas internas e sobre a sociedade portuguesa. Então havia um regime muito duro, muito violento. A gente esquece que Portugal manteve até campo de concentração na África para inimigos chamados inimigos internos do regime salazarista. Então o regime salazarista não tinha nada de benéfico ou benevolente, nem internamente e muito menos na África.
Bom, e na África, esse colonialismo direto que Portugal mantinha, ele não pode mais se sustentar na medida em que ocorre uma rebeldia armada, mas também o país, Portugal, se vê cada vez mais isolado internacionalmente. Porque as potências imperialistas, realmente imperialistas, dominantes, elas vão reconhecendo que é muito melhor, naquela conjuntura, trocar o colonialismo direto por uma dominação econômica neocolonial indireta, exercendo influência sobre os novos governos que surgiriam na África. Nem sempre eles foram bem-sucedidos, muitos regimes adotaram uma orientação socialista, ou pelo menos uma inspiração socialista ou nacionalista, depois isso refluiu, né, mas não é nosso assunto agora. Mas, de qualquer forma, essas potências europeias, como a França, a Inglaterra, procuraram soluções negociadas quando possível. Claro que a França enfrentou a Guerra da Argélia, também teve uma situação de saída catastrófica daquele país, mas Portugal se aferrou de forma intransigente à ideia de manutenção do Império Colonial. E por quê? Porque essa ideologia colonialista, contraposta à sua oposição, que é a ideologia europeísta, né, que eu citei anteriormente, essa ideologia colonialista era o sustentáculo do regime salazarista. O regime se vinculou de forma irremediável ao colonialismo. Acabar o Império Colonial e acabar o salazarismo. No final dos anos 60, mais precisamente, acho que em agosto de 68, o Salazar, ele próprio caiu da cadeira, como já mostrou aqui o Jean-Pierre, analisando o conto. Essa queda, né, do Salazar, que o incapacita para governar, mas ele ainda fica, ele está vivo ainda por 2 anos, acho que é em 70 que ele morre, mas a partir dessa queda, existiu a esperança de que o regime pudesse se autorreformar, né, com a ascensão do o professor Marcelo Caetano, que era ultraconservador, mas um respeitado professor de direito administrativo em Portugal, mas essa promessa de reforma ficou apenas no campo da promessa, porque também ele era fruto daquele regime que não podia abandonar o Império Colonial. Bom, então, esta disputa desde o século XIX entre a vocação colonialista e a ideologia do retorno à Europa, ela vai desaguar na Revolução dos Cravos. Do ponto de vista da conjuntura que explica a Revolução, é importante também que a gente tenha em mente que ela não ocorreria sem a rebeldia na África. A Revolução dos Cravos não é apenas portuguesa. Ela é uma revolução que eu diria que se inicia, na verdade, na África. Porque é a Revolução Anticolonial Africana que obriga o próprio exército português a rever o seu papel no colonialismo português. Resumindo bastante, o exército português, ele era o sustentáculo do colonialismo, mas não o sustentáculo do fascismo em Portugal. Porque o Salazar se mantinha muito mais através da PIDE, né, da polícia política que perseguia os seus adversários, e de outras instituições que organizavam a adesão de parte da população ao regime. Então havia organizações que traziam os jovens para dentro do regime, organizações fascistas. Havia também o papel da Igreja Católica na difusão da ideologia imperialista e colonialista português, mas, fundamentalmente, a polícia política garantia o regime, mas não o exército. Aliás, houve várias rebeliões militares contra o Salazar ao longo do seu governo. Mas eram rebeliões de pequenos grupos da alta oficialidade, eram tentativas de golpes militares, e o Salazar conseguiu derrotar todas elas. Entretanto, a partir da guerra colonial, o que surge de novo é uma insatisfação generalizada nas Forças Armadas, especialmente nos oficiais mais jovens, e não mais na cúpula do exército. E esses oficiais mais jovens, eles começam a questionar o próprio regime, porque eles começam a questionar o papel deles na guerra colonial.
E eles questionam por uma questão muito simples. Portugal é um país de uma população pequena, que, para a gente ter uma ideia, empregou na guerra colonial quase 15% dessa população ao longo dos anos. Do ponto de vista, se a gente fizesse uma proporção entre o esforço português na guerra colonial e o esforço dos Estados Unidos na guerra contra o Vietnã, o de Portugal foi maior, com mais baixas proporcionalmente ao tamanho da população portuguesa. Claro que a guerra contra o Vietnã é muito mais importante em termos globais, porque envolvia uma superpotência que foi derrotada lá. Mas isso para a gente ter a ideia do que significava para Portugal manter por tantos anos a guerra colonial. Além disso, houve um momento que a população portuguesa diminuiu de tamanho, do ponto de vista absoluto, por causa da fuga dos jovens para outros países europeus, porque esses jovens não queriam fazer serviço militar em guerra. Então, o que eles chamavam de comissão militar ou serviço militar era 4 anos, possivelmente em combate na África. Por outro lado, havia carência de oficiais, porque também a carreira militar se tornou pouco atrativa. Então, muitos oficiais não eram mais formados na academia militar, porque havia poucos jovens que queriam se formar como oficiais. E o Exército passou a usar muito o que eles chamavam de oficiais milicianos, que lembra muito o nosso CPOR no Brasil, que formava oficiais da reserva. Esses oficiais milicianos eram pessoas que já tinham nível universitário, ou estavam em idade de ir para a universidade, e que entravam como aspirantes a oficial, quando iam fazer o serviço militar, mas não eram pessoas da carreira militar. Eram oficiais que não podiam ser oficiais permanentes. Isso criou uma rivalidade, é coisa típica de militares, uma rivalidade corporativa entre os oficiais da carreira permanente, que faziam a academia militar, e esses oficiais que não eram da carreira permanente, mas que também passaram a comandar tropa na guerra colonial. E, por outro lado, também, a própria tropa na África, cada vez mais era formada por africanos, que eram recrutados lá. Então, havia uma africanização da própria guerra. Bom, eu não vou falar de muitos detalhes sobre a guerra, mas eu queria resumir dizendo o seguinte: os oficiais do quadro permanente, eles perceberam que a guerra havia se tornado invencível, eles não podiam mais vencer a guerra. E isso estava colocando a instituição militar numa condição de desprestígio perante o país, porque, evidentemente, tanto o Salazar quanto depois o Marcelo Caetano obrigavam o exército a manter o esforço de guerra e culpavam o exército pelos reveses na guerra. Portanto, o próprio prestígio das Forças Armadas passou a exigir o fim do Império Colonial. Nós temos também que sempre lembrar que, para uma Força Armada, estamos falando de uma Força Armada não degenerada, né? Mas para uma Força Armada, o prestígio é o seu principal ingrediente externo, né? Porque por que uma força armada ela pode existir num Estado nacional? Por que ela deve ser apoiada num Estado nacional? Porque ela tem um prestígio que significa a defesa da pátria, enfim, isso é ideológico, mas ela tem um prestígio. As Forças Armadas não controlam grandes recursos econômicos, nem oficialmente os seus militares ou oficiais superiores ganham muitos recursos econômicos. Claro que, no caso do Brasil, é outra história, né? Mas o prestígio das Forças Armadas é fundamental, assim como internamente a famosa hierarquia e a disciplina, que são ideológicas, sem dúvida. Agora, a milicianização da tropa, que eu citei anteriormente, ela agredia esses fundamentos ideológicos das Forças Armadas portuguesas. E a gota d'água foi quando o presidente do Conselho de Ministros, o Marcelo Caetano, ele editou um decreto que permitia que oficiais milicianos pudessem ingressar no quadro permanente de oficiais. Então, haveria oficiais permanentes que não tinham pertencido à academia militar, à formação militar tradicional. Isso gera o surgimento de um movimento corporativo contrário a esse decreto, que mais tarde ficou conhecido como Movimento dos Capitães, alguns meses depois, porque principalmente eram oficiais nessa faixa da carreira, capitães, mas alguns majores também, tenentes,
que se incomodavam, né, com essa concorrência, e eles, aos poucos, vão chegando à conclusão muito rápida de que, para salvar a carreira militar e a dignidade das Forças Armadas, eles tinham que derrubar o governo. E que, para derrubar o governo, eles tinham que acabar com o regime e com o império colonial, porque eles não podiam mais vencer a guerra. Eles estavam perdendo a guerra. Eles teriam sofrido uma derrota como a dos Estados Unidos no Vietnã. E, por isso, eles desencadeiam, inicialmente, um golpe militar, uma operação militar, que começa na noite de 24 de abril, e que se transforma numa revolução. Eu queria terminar só explicando como se dá essa transformação, porque eu sei que eu já estou, acho que, passando aqui do tempo. Porque a operação é tipicamente militar, ela não envolveu quase nenhum civil. Ela foi feita em segredo militar, ela começa na noite do dia 24, porque, inicialmente, os oficiais que resolveram fazer essa operação militar queriam o controle dos meios de comunicação social. Eles queriam tomar algumas rádios e a televisão. Porque, com o controle da informação, eles podiam depois, durante as operações militares, orientarem a população. Para eles era estratégico isso, o que é interessante para nós pensarmos, mesmo nos dias de hoje, como eles colocaram em primeiro lugar o controle da informação audiovisual. É claro que houve a famosa emissão da música Grândola Vila Morena, né? Que era uma música que era de protesto até certo ponto não, era uma música de protesto porque ela falava de Grândola, que é uma pequena aldeia no Alentejo, em Portugal, onde havia ocorrido uma rebelião de camponesas, principalmente camponesas, mulheres, e uma delas, a Catarina Eufêmia, ela foi, né, morta por um guarda da Guarda Nacional Republicana, GNR. Então, a Catarina Eufêmia virou uma espécie de santa, entre aspas, de culto comunista, porque ela era uma região de atuação dos comunistas, na oposição ao salazarismo. Então, a Grândola Vila Morena foi uma música que se tornou uma música de protesto. Então, os capitães escolheram essa música, não foi a primeira música, né? A primeira senha foi uma música chamada Depois do Adeus, mas a segunda significava que eles, de fato, já tinham o controle de uma das rádios mais importantes naquele momento. E também era a senha para o desencadeamento das primeiras ações militares. Bom, ao longo da madrugada e da manhã do dia 25 de abril, os comunicados que o movimento das Forças Armadas, como era o nome, né, que eles escolheram para esse movimento dos capitães, enunciava, esses informes diziam apenas que operações militares estavam ocorrendo e que a população deveria se manter em calma e não sair às ruas. Informalmente, eles decretaram um feriado. Ninguém deveria sair às ruas, salvo pessoas dos serviços de saúde. Ao longo da manhã, eles começam também a mandar comunicados que, de certa forma, ameaçavam tropas que pudessem defender o governo, dizendo que elas seriam responsáveis pelo derramamento de sangue e que não deveriam enfrentar o movimento das Forças Armadas. Bom, mas o que acontece ao longo do dia 25 de abril? A população, evidentemente, faz o contrário do que o movimento pediu, né? A população sai às ruas. E a gente sabe disso, quando a população sai às ruas, saem também todas aquelas pessoas que eram opositoras do regime, que eram das várias organizações políticas, especialmente socialistas, comunistas, com as suas bandeiras. Então, as pessoas saem em massa às ruas, e elas, na verdade, como quem conhece Lisboa sabe que aquela parte onde transcorreu a Revolução, as ruas são muito estreitas, então era inevitável que a massa popular se misturasse com os soldados e com os carros de combate. Por isso que há tanta foto de até crianças em cima de carros de combate, deitadas do lado de militares que estavam também deitados apontando suas armas, né?
Então, naquele momento, por exemplo, que é simbólico, que foi cercado o quartel do Carmo, onde estava escondido o presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, naquele momento era inseparável a população do exército. Se houvesse ali, de fato, um combate, centenas de pessoas morreriam, de civis. E houve, aliás, tiroteios ali, né? Mas tiroteios de advertência lançados pelos soldados do MFA contra o quartel do Carmo, para que o presidente do Conselho de Ministros se rendesse. Bom, essa junção das pessoas com os soldados, que ficou simbolizada pelo cravo, né, por cravos que foram oferecidos, aí tem muitas histórias, até lendas, de como esses cravos surgiram, né? Mas, enfim, cravos que foram oferecidos provavelmente por mulheres que vendiam flores nas ruas de Lisboa e que ofereceram para os soldados, e muitos deles colocaram na lapela ou mesmo no cano da arma. Essa simbiose de populares com o exército modificou a natureza da operação militar. Porque aquele prestígio que as Forças Armadas estavam buscando, que já estavam virtualmente derrotadas na África, elas encontraram nas ruas no dia 25 de abril. Então, a população mudou o caráter do movimento. E ela mudou os próprios oficiais que estavam ali no movimento. Eles perceberam que eles estavam, na verdade, fazendo uma coisa muito maior do que aquilo que eles imaginavam. Tanto eu vou terminar aqui com uma rápida historinha, o capitão Salgueiro Maia, que foi, ele não teve importância depois no processo revolucionário que se desencadeou. Ele até, eu tinha notado, mas eu esqueci, mas certamente todo mundo conhece o poema da Sofia. Ela fez alguns poemas, né, em torno ali da Revolução dos Cravos, a Sofia de Mello Breiner Andresen, né? Ela fez um sobre o Salgueiro Maia. E ela, deixa eu ver até se eu... É um poema que diz: aquele que na hora da ganância perdeu o apetite. Ele simbolizou, na verdade, aqueles militares que não quiseram o poder, né, que queriam, de fato, entregar o poder para a população. Bom, mas ele foi simbólico porque ele estava chefiando as tropas que cercaram exatamente o quartel do Carmo. Ele não era o comandante operacional da Revolução, mas ele estava naquele momento ali. E foi dado a ele o papel de entrar no quartel e conversar com o presidente do Conselho de Ministros e prendê-lo. E ele narra depois a conversa que ele teve com o Marcelo Caetano. E o Marcelo Caetano disse para ele, perguntou para ele quem eram os generais que comandavam o movimento. E ele disse que ele mentiu, porque ele ficou com vergonha de dizer que não havia general nenhum naquele movimento, porque os oficiais superiores não sabiam do movimento. Tanto é que naquele dia eles tiveram que correr à casa do general Spínola, que era um general conservador, mas que tinha entrado em conflito com o regime, para pedir para que ele assumisse o comando de uma junta de salvação nacional. E entregaram para ele o programa do movimento das Forças Armadas. Esse programa, o documento dele existe lá num arquivo em Portugal. É interessante porque tem o programa datilografado e o Spínola riscando um monte de coisa que ele não queria no programa. Então, por exemplo, acabar com a PIDE. Aí ele risca e escreve, não, chamar a atenção da PIDE, alguma coisa assim. Ele era muito conservador. Ele acabou depois sendo deixado de lado, né, pela Revolução. Mas, naquele momento, então, o próprio capitão Maia, ele diz isso, né, e ele diz também que o Marcelo Caetano se preocupa de que o poder caia nas ruas. E o capitão Maia, ele pensa, né? E depois ele diz isso. Bom, mas já estava. Né? Estava exatamente nas ruas o poder naquele momento. Bom, eu acho que isso simboliza, né, esse encontro desse capitão, que era desconhecido, com o todo-poderoso Marcelo Caetano, simboliza o que foi aquele momento. Né? O 25 de abril deveria ter sido uma simples operação militar, para favorecer os interesses corporativos de um setor do exército, mas ele se torna algo além do corporativo, ele se torna algo de interesse nacional,
que foi a Revolução Portuguesa. Eu termino por aqui, a gente pode conversar mais depois. Obrigada, Lincoln. Eu vou aproveitar aqui, se o Jean me dá assim, a permissão aqui de engatar, e se você considerar pertinente, Lincoln, que é pensar o dia seguinte, né? Porque eu acho que toda esse movimento, a organização é fundamental, muitas vezes, né, não temos isso assim tão bem apurado e dissecado para entendermos exatamente, né, o que aconteceu naquele dia ou naqueles dias, né, sobretudo pensando um pouco antes, né, essa importância de uma intelectualidade revolucionária oriunda dos países do continente africano, né, que tem aí uma circulação importante também dentro e fora do continente e também em Portugal, né? Então, assim, eu tenho duas questões, digamos assim, mas pensando, né, nesse movimento todo, que é esse dia seguinte, né, Álvaro Cunhal e Mário Soares. Então, entendemos as diretrizes, infelizmente são nossas muito familiares, não é? Da forma como se estrutura uma organização do Estado, o aparato ideológico que se constitui a partir daí, e a ascensão de um movimento novamente em direção, né, ao Spínola, por exemplo, né, ou a um sentido conservador e liberal, né? Então, um pouco desse dia seguinte, né, que me parece foi uma ruptura em que o Álvaro Cunhal também teve aí um papel, porém, não foi o que, né, essa projeção revolucionária que estava posta, que já estava nas ruas, infelizmente não foi o que caminhou adiante, né? E um pouco nessa movimentação toda, a própria participação, no sentido mesmo da luta e da constituição de uma reflexão dentro do aparato ideológico nos países, né, do continente africano ainda ocupados, né, por Portugal, pelo Estado Novo Português, que não queria de forma alguma, né, se desgarrar, né, dessas frentes, mas a própria participação ou não do Partido Comunista Português nesses países, né? Então, há uma presença, né, em Angola, Moçambique, por exemplo, não é, de pessoas, né, dos comunistas que precisaram sair justamente em função desse Estado Novo e foram, então, eu queria só um pouco saber se é possível, né, construir aí essa reflexão e essa espécie de um movimento orgânico, né, entre um lá e cá, mas nesse viés, né, dos comunistas e das frentes revolucionárias de verdade, né? É muito bom, são duas questões. Posso falar já? São duas questões muito interessantes. Eu começaria pela última, na verdade, porque isso é mais interpretação do que algo factual, necessariamente, mas eu acredito que a Revolução dos Cravos, ela derrota, não diga permanentemente, porque nada é permanente na história, a gente está vendo a ressurreição de coisas que a gente não esperava mais, né, nos últimos anos, mas o colonialismo português, a ideologia colonialista como orientadora da ação de Estado, ela é derrotada de forma fragorosa, tanto é que o Spínola, que foi citado, ele tenta, na verdade, ele é um advogado daquela solução negociada, ele tinha escrito um livro chamado Portugal e o Futuro, um livro que, quando ele lançou, se esgotou no mesmo dia, um livro que teve muitas tiragens, e nesse livro ele propunha uma espécie de comunidade lusíada, como solução para o impasse militar. Mas só que era uma proposta natimorta, porque ela não tinha mais oportunidade histórica, porque os movimentos guerrilheiros estavam vencendo. E estavam vencendo também na arena internacional, não é só na questão militar. Acho que foi Guiné-Bissau decretou a sua independência já em 73. E o país foi reconhecido por mais
um número maior de nações do que aquelas que tinham relações diplomáticas com Portugal. Portugal reconhece depois a independência, mas já havia uma independência unilateral, e de fato. Então essa solução não se colocava mais. Esse projeto de uma transfiguração do colonialismo português foi derrotado. Mas também foi derrotada, essa é a minha interpretação, a hipótese de uma evolução de uma superação desse império colonial, no sentido de uma comunidade, digamos, luso-africana e americana, de fato, econômica, mantendo a sua diversidade cultural, mas que só poderia ser realizada, na minha opinião, no socialismo. Então, eu acho que essa utopia de um império que não seria império, né, mas que uniria de fato um Portugal socialista com um Brasil socialista, com países africanos socialistas, essa utopia ela existiu também naquele período da Revolução, dos anos 74, 75. Mas o que foi vitorioso foi aquilo que permaneceu no limite mental daquela oposição que sonhava com a volta de Portugal à Europa. Tanto é que o que faz Portugal depois da Revolução dos Cravos é se candidatar, é tentar entrar na União Europeia, o que acontece depois de, acho que foi em 86, se eu não me engano, o ingresso formal de Portugal. Então, essa ideologia se torna vitoriosa. Mas, com relação ao dia seguinte, é uma questão muito interessante, ou os dias seguintes, né? Especialmente os dias imediatamente seguintes, eles foram decisivos. Porque, é claro, eu falei que no dia 25 de abril a população se junta com os soldados, isso muda o caráter da revolução, ou dá um caráter revolucionário àquela ação. Mas não só por isso, né? É porque, na verdade, a população tomou a dianteira para soltar os presos políticos, por exemplo. Foi a população que cercou os presídios. Principalmente no caso de Lisboa, houve até os únicos mortos da Revolução dos Cravos foram mortos por membros da PIDE que metralharam a multidão que cercou o quartel, a sede da PIDE, para prender os membros da PIDE que estavam lá. E também cercou o presídio para soltar os prisioneiros políticos. Mas nos dias seguintes, os bancários, por exemplo, expulsaram os banqueiros. As mulheres tomaram casas, apartamentos vazios e formaram creches coletivas. Então a gente tem que imaginar que havia uma série de serviços públicos que não eram ofertados para a população e a população começou a organizar esses serviços por conta própria, de forma autogestionária. E o que acontecia nesses conflitos? Isso não foi só nos dias seguintes, foi durante todo o processo da Revolução, né? Muitas vezes proprietários chamavam alguma autoridade para restabelecer o seu direito de propriedade. E muitas vezes, naquela confusão, quem aparecia eram oficiais do exército, porque os serviços repressivos estavam em caos. E, normalmente, o MFA dava razão para a população. Isso acontece em muitos casos. Houve muito conflito por causa disso. O caso do Álvaro Cunhal é simbólico, né? Ele e o Mário Soares, mas porque o Álvaro Cunhal era o líder do principal partido de oposição em Portugal. Principal por quê? Porque foi o partido, pela própria natureza dos partidos comunistas, é aquele que conseguiu mais resistir na clandestinidade, manter a sua organização na clandestinidade. Não foi o caso dos socialistas. Os socialistas portugueses não tinham um partido, de fato. O partido do Mário Soares tinha sido criado em 73, na Alemanha. Havia, sim, uma tradição socialista liberal, de socialistas e liberais, que, na verdade, acabaram comprando essa ideologia do retorno à Europa. Não com essas palavras, mas é isso que eles queriam, na verdade. Então, o partido do Mário Soares estava um pouco mais à direita do que os outros partidos socialistas europeus. E o Álvaro Cunhal, que era um líder do Partido Comunista, bom, ele volta a Portugal
E ele é conduzido, é buscado no aeroporto e é conduzido num carro militar blindado. Ele deve ter achado muito estranho que oficiais, né, do exército foram recebê-lo no aeroporto. E depois ele e o Álvaro Cunhal aparecem juntos no 1º de maio, que é também uma imagem simbólica da Revolução. Bom, o Álvaro Cunhal também teve esse papel, acho que fundamental, porque ele mesmo narra que uma das coisas que o Spínola pediu a ele é que o Partido Comunista não fizesse nenhuma ação política e não publicasse o jornal, o Avante, né? E o Álvaro Cunhal, evidentemente, disse que respondeu, bom, durante todo o período do fascismo, o Partido Comunista nunca deixou de publicar o seu jornal de forma clandestina. Não é agora que ele vai deixar de fazê-lo, né? Mas esse embate que não é, entre o Partido Comunista, o Partido Socialista, o MFA e o Spínola, ele vai até setembro. Então, o Spínola ele se torna uma trava da Revolução. Mas é uma história acidentada, né? O Spínola, ele era um general de formação fascista. Ele era eu não me lembro agora, eu acho que ele chegou a participar como voluntário da Divisão Azul que combateu os russos em Stalingrado, ou seja, ele atuou em favor dos nazistas alemães, quando jovem. Ele era ultrafascista, ultracolonialista, mas são as circunstâncias da história, porque ele foi colocado em contraposição ao Marcelo Caetano por causa desse livro Portugal e o Futuro. Ele foi demitido da função dele e foi visto, então, por muitos oficiais como um opositor, que não era. Tanto é que depois caiu, né? Mas eu não sei se eu respondi aqui as questões. Não, com certeza. É que sempre pensamos, né, nos dias seguintes, né? Ah, sim, professora, também tem a questão do Partido Comunista na África, né? E dos intelectuais marxistas na África. Eu sempre digo para os meus alunos que a revolução, esse processo todo revolucionário que envolve Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Portugal, ele teve uma singularidade, que foi a presença do maior teórico marxista africano que já houve, que foi o Amílcar Cabral. Foi o mais brilhante de todos, acho que de toda a região, né? O mais criativo, e que foi assassinado um ano antes, no ano anterior, né, da Revolução dos Cravos. Muito provavelmente a mando da PIDE. Mas também um outro elemento importante é que os partidos comunistas em geral, embora esse não fosse exatamente o caso de Portugal, os partidos comunistas, eles faziam vistas grossas ao colonialismo por um largo período. Isso aconteceu com o Partido Comunista Francês no início. Eles demoraram muito, na verdade, a se comprometer com a Revolução Anticolonial. Isso é uma coisa, é um registro, no caso de vários partidos comunistas. Eu diria que eles não foram enfáticos, na verdade, na defesa da luta anticolonial. Agora, o Partido Comunista Português tem uma singularidade, ao contrário de vários outros. Primeiro, ele era muito ortodoxo e ligado à União Soviética, mas, apesar disso, ele não aceitou o caminho soviético da coexistência pacífica. Então, o Partido Comunista Português, ele também defendeu a luta armada, uma coisa que pouca gente sabe. Em geral, os partidos comunistas, eles, no mundo inteiro, nesse período dos anos 60, 70, eles não são favoráveis à luta armada, especialmente no Ocidente, né? Eles não são. É o caso do Brasil, por exemplo, que o Partido Comunista não apoiou as guerrilhas. Mas, no caso de Portugal, o Partido Comunista, ele manteve uma ação armada própria. Inclusive que fez atentados contra unidades da OTAN, da NATO, como eles falam, né? Da Organização do Tratado do Atlântico Norte, porque Portugal é parte da OTAN. Então, o Partido Comunista teve esse papel singular. Perfeito. Era um pouco nessa direção, né, que eu estava pensando e queria aqui, então, trocar, né, uma ideia no sentido de trazer, né, essa, digamos, especificidade do Partido Comunista Português naquele momento, né, que eu penso que
bastante importante, né? E, sem dúvida, não tem como tratar de tudo isso o tempo todo. Já tinha notado logo no comecinho, né? Tudo que representou toda a atividade do Amílcar Cabral, né? Fundamental, e toda a herança que ele deixa, né? Que até hoje está aí como nossa frente de leitura obrigatória, né? Já passo para você. Lincoln, eu queria só um comentáriozinho, no Saramago, em mais de uma narrativa, contos e romances, ele usa insetos como se fossem uma alegoria da resistência. Ele faz isso nesse conto Cadeira. Memorial do Convento é evidente, né, em 82, quando sai, 4 anos depois do Memorial do Convento, ele faz isso com Percevejo, que rói a cama do rei e da rainha. E aí esse movimento de resistência dos insetos, que roia, né, Percevejo, ou cupins que sejam, também dá uma ideia desse povo miúdo, né, que é condenado a resistir. E como está condenado a resistir, eles têm que fazer aquilo que o próprio conto sugere, né? O narrador sugere que é um ato contínuo de roer. Quer dizer, são pequenos gestos silenciosos de início que vão se somando, né? As galerias dentro do móvel, né? Que vão até que chega um momento de fratura, que é o que o narrador fala. Há um momento em que o móvel não vai sustentar mais. É uma alegoria muito poderosa, né? Do imperialismo português, porque se a gente reduzir o império a um móvel, os cupins é o povo miúdo que está ali ruindo as entranhas, as estruturas, né? Em algum momento esses insetos vão detonar, digamos, o trono, que é a cadeira. É muito bacana essa imagem também, né? Assim, que tem um caráter tão alegórico e simbólico, né? Eu não sei se você concorda que há uma... Eu me lembrei agora, porque eu estudei letras. Não terminei o curso, infelizmente, mas eu me lembro muito das aulas do meu professor Davi Arrigucci Júnior. Fiz vários cursos com ele. Ele dava um curso de introdução aos estudos literários, que acho que não existe mais, e depois teoria literária e literatura comparada, que era um curso só. Mas eu me lembro que cada semestre ele analisava um autor. Então eu tive essa oportunidade de ler o Guimarães Rosa num semestre. Mas eu me lembro que teve um sobre o Drummond, e ele falava muito de um poema escrito, acho que no Estado Novo, que dizia o inseto áporo, né? cava. É o áporo. O áporo. É isso, né? Isso. Que é escrito também numa ditadura, né? Sobre uma... Sim. E me chamou a atenção quando você estava discutindo o conto no início. Eu me lembro que o Davi falava até de uma... Porque parece que tem uma parte que fala Presto se desata, eu acho que é isso. Isso. Ele fala da proximidade do Presto com Prestes, que está preso, né? Sim. É verdade, né? É verdade. E nesse caso... Presto se desata. E quando você... Eu não conhecia o conto que você estava expondo no início, mas quando você começou a expor, eu imediatamente pensei na cadeira do Salazar. E realmente a imagem é impressionante, porque o cupim, o cupim faz um trabalho lento, que mostra que a revolução ela tem um momento de explosão, que é a queda da cadeira, mas ela é preparada, ainda que não conscientemente, porque é um trabalho miúdo de milhares de pessoas, mas ela é preparada de certa forma. Né? O regime não caiu por causa da ação militar do 25 de abril apenas. E o caso do Império Colonial Português e do regime salazarista, ele já tinha décadas de existência quando o Salazar cai da cadeira. Ele já era condenado internacionalmente. Mas eu acho que a referência ao miúdo aí que você fez, ela é mais interessante porque nos anos 60, finalmente o regime ele começou a solapar as bases de existência das pessoas das pequenas aldeias, porque como Portugal ainda era um país em larga medida rural, as pessoas que estavam indo para a guerra eram jovens que trabalhavam no campo, que moravam com a família no campo, em pequenas aldeias, e há muitas notícias de jornal dos corpos voltando, e que eram velados, depois enterrados em pequenas aldeias. Né? Essa insatisfação ela vai germinar nesses pequenos lugares. Né? Muito bom.
E é interessante porque essa insatisfação, que também tem muito, né, uma parte importante de militância, né, ela está entranhada, né, no interior, né, ela vai se movimentando, ela não pode aparecer, sobretudo em regimes assim, né, mas ela está ali entranhada num movimento contínuo de uma confrontação que se vai constituindo, né, no dia a dia, no cotidiano dessas pessoas, né, que num determinado momento, né, devem vir Não, a gente tona, né? chega a uma situação em que, por exemplo, a condenação ao regime, acho que ela é tão ampla, embora abafada, que eu me surpreendi uma vez com uma notícia de que o jornal do Partido Comunista, ele publicava sempre as doações que ele recebia sem dar o nome da pessoa. Então, o militante, ele pegava a doação de uma pessoa e dava um número para ela, para provar que era doação para o partido. Depois o jornal publicava, o número tal doou tanto. Então, a pessoa sabia que ela tinha doado dinheiro para o Partido Comunista. Não eram pessoas que eram do partido, eram pessoas que doavam para o militante que buscava o dinheiro. Quando morreu a Amália Rodrigues, o Partido Comunista divulgou que ela era doadora. Ela não tinha, enfim, uma cantora que muito popular e que não tinha nenhum vínculo político aparente, né? Mas isso mostra, na verdade, o quanto havia chegado até onde havia chegado essa insatisfação com o regime, né? A ponto de muita gente insuspeita apoiar o Partido Comunista, né? E tem uma passagem, né, do próprio Amilcar, que ele vai dizer, né, teria se operado um verdadeiro milagre se o processo civilizacional do Estado Novo Português tivesse chegado ao continente africano, uma vez que em Portugal o índice de analfabetismo, né, ultrapassava 60% e a pobreza era muito grande, né? Então tem todos esses elementos dessa materialidade da vida que estão postos, né? Sim. E ele também dizia que, na verdade, Portugal não era exatamente um império que eles combatiam, né? Portugal era um intermediário já. Porque as empresas que estavam se estabelecendo nas colônias portuguesas eram empresas belgas, alemãs, inglesas, não eram empresas portuguesas. O capital português era secundário. Então, na verdade, a manutenção do império colonial, eu sei que também existe um debate na historiografia sobre isso, mas ela, claro que interessava para algumas empresas portuguesas diretamente, mas para o país não. Para o país como um todo não interessava, do ponto de vista econômico mesmo, o colonialismo. E se tornou um custo elevadíssimo com o início da guerra. Isso interessava para o capital europeu, o capital de outros países. Então Portugal se torna um mero intermediário da exploração colonial. Por isso que muita gente disse que era um império mais de garantir um prestígio para o salazarismo, um império ideológico, do que um império econômico. E isso já no começo do século XX, né, depois de 26, etc., quando se tem a constituição tipo da Diamangue, Cotonang, em Angola, para pensar, né, que tem estados, né, capitalistas dentro do Estado Novo, né? Então você tem ali, né, um território que já está ocupado e é administrado, né, já por empresas que estão ali, mas na fachada, não sei se fica correto dizer assim, né, do Estado Novo Português. São enclaves, mas o capital, né, não é, já é gerido, né, por outras margens, né. Agora, também uma coisa que não vai dar para a gente ficar o tempo todo falando sobre a Revolução dos Cravos, o que aconteceu depois, tem muita coisa, mas o fato é que, como diria o Chico Buarque, né, a Revolução, ela... Quer dizer, alguma coisa ficou num canto de jardim, mas ela refluiu, né? E na verdade, as conquistas do 25 de abril começaram a ser desfeitas já a partir da ascensão do Mário Soares, em 76. Mas foi tão poderosa a Revolução também, que até hoje ela vem sendo desfeita, né? Quer dizer, ela ainda é um símbolo de luta importante em Portugal.
Mas Portugal se tornou uma colônia da União Europeia. Não sei se os portugueses vão gostar de ouvir isso. Né? Não Ô, é nada. Lincoln, Oi. o Saramago, como cronista, ele exerceu essa atividade por muitos anos, né? E ele sempre criticou muito Mário Soares, mas assim, explicitamente, em várias crônicas, ele fala que socialismo é esse, né? Que faz aliança com a direita. E aí, uma das frases que eu acho mais geniais do Saramago, nesse período dos anos 70, 80, é que ele fala que o governo não se importa com o cidadão desde que ele seja comportado e ande à direita. E Assim, o tem Saramago? várias. É terrível. Tem várias pérolas assim que você lê os livros de crônica, Bagagem Viajante e outros, né, de crônica, sempre tem escritos políticos, as folhas políticas, eles são sensacionais. Você lê assim, você se sente com raiva, assim, porque Sim, realmente é um cara que engaja o leitor, né, no sentido ótimo do termo. Não é o engajamento do que o Adorno fala, é outro engajamento. Esse não é aquele do intelectual isolado ali, engajado. Ele engaja o leitor de jornal, que não é intelectual da USP, como nós, né? Então é sim, interessante como o Saramago pensa nos humildes o tempo inteiro, tanto personagens, quanto os insetos, e quanto no leitor, que teoricamente é circunstancial, que está ali lendo para passar tempo, digamos. Mas ele quer engajar, o tempo que ele está engajando a gente. Vamos lá, questione esse socialismo estranho que é esse, questione Mário Soares, assim, ele dá, digamos, a sigla do partido, o nome e o RG do cara. Assim, é impressionante como ele desafiava as autoridades, é muito corajoso. Bom, ele foi jornalista durante a Revolução, Sim, né? pois é, Ligado ao pois Partido é. Comunista. E acho que também é uma coisa. Bom, acho que a Magnês queria falar. Não, eu quero fazer uma pergunta, só você está falando, não estou boba nem nada, vou participar também. Aí, em relação aos artistas, né, eu até estava, enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui vasculhando um pouquinho, né, no intervalo entre uma atividade e outra. A professora Vima deixou uma série de livros aqui, e um deles, não dá para mostrar agora para vocês, chama Literatura, Política e Cultura, e em um dos capítulos está falando aqui da Revolução dos Cravos, né, de que o Zé Celso Martínez Corrêa Sim, estava nesse... Eu estou passeando os olhos só pelo livro, né? Estava por Portugal, né? Assim, ele, a trupe de oficina, tudo, né? E eu fiquei pensando, falei assim, puxa vida, teve a participação do Zeca Alfonso, e acabei de saber aqui no livro também que morou em Moçambique por um tempo, né? O compositor do Grândola Vila Morena. Vocês lembraram do Chico, né? Da canção do Chico. E agora vem essa informação do Zé Celso Martínez Corrêa. Eu queria saber como teria sido o trânsito, né? Dos brasileiros, né? Nesse período, em relação à Revolução dos Cravos, né? Assim, da sim. maioria. Né? É uma pergunta que eu teria para fazer. E a outra coisa, talvez, eu ouvi dizer, eu não tenho a verdade disso, né? De que boa parte de Portugal, ainda na década de 70, quer dizer, já do século XX, já, né? Final do século XX, tinha a maioria da sua população não letrada, né? Não sei se isso é verdade, por favor, professores de história, me digam, né? E eu gostaria de saber, assim, como foi lidar com a Revolução, com se isso foi verdade, né? Com essa população não letrada. Como foi lidar com isso, né? E acho que ficou muito a cargo do Saramago, né? Destrinchar um pouco a revolução para a intelectualidade, sei lá, não sei se a minha pergunta está muito viajosa, mas eu fiquei curiosa mesmo. Obrigada. Bom, com relação ao trânsito aí de artistas intelectuais, a gente tem que imaginar o que é aquele momento para os brasileiros, né? Porque
chega a notícia, aliás, foi muito coberta pela imprensa brasileira, né, a Revolução dos Cravos. Inicialmente não se sabe direito qual que vai ser o rumo político dela, o Spínola aparece como o líder aqui na imprensa brasileira, mas aos poucos se nota que aquilo não foi um golpe militar como o que tinha acontecido no Brasil. Então, tanto brasileiros de esquerda que estavam no exílio, em outros países, quanto alguns que estavam aqui, na verdade, acorreram para Portugal. Foi o caso do Glauber, também, o Glauber Rocha, que passou por Portugal e pela África, e filmou a Revolução. Também, acho que tem um filme interessante, que se chama Bom Povo Português, que aí tem a ver com a questão do letramento aí da população, porque os dados depois, talvez a professora Regiane possa dizer, eu não tenho certeza se em 74 ainda era a maioria da população iletrada. Mas esse filme é interessante porque ele foi até maldito em Portugal, porque o cineasta usou técnicas do cinema russo, do Kinotrem, lá dos anos 20, ele colocou também políticos portugueses conservadores que começaram a falar de socialismo, de forma oportunista, e dava um tom de opereta para o discurso. Mas tem umas cenas interessantes de oficiais do movimento das Forças Armadas, são cenas reais, né, deles, de acontecimentos reais, deles tentando ensinar para a população rural ou em pequenas aldeias o que era a Revolução e o que era o sistema político existente em Portugal. Escrevendo na lousa, tem o Partido Comunista, tem o Partido Socialista, tem direita, tem esquerda, né? E, de certa forma, também mostrando isso de maneira desenganada, o quanto a Revolução não tem esse poder, ainda mais se ela não vai até o fim, até o fundo, de transformar essas estruturas seculares que garantiam o analfabetismo político também, de parte da população. Mas acho que é um filme mais interessante até do que o famoso Capitães de Abril. É um filme bonito, mas esse é um filme que trata do processo revolucionário em curso, não do 25 de abril. Eu conheço, tem que perguntar para os professores aqui, na verdade eu conheço pouco as expressões artísticas, literárias, culturais da Revolução, né? E mesmo depois também dos países que se libertaram do colonialismo. Acho que foi durante a pandemia, um pouquinho antes, eu li um romance que eu não tinha lido quando eu tinha estudado a Revolução, do Pepe Tela, Os Predadores, e eu fiquei muito surpreso positivamente, né? Um romance muito bom, mas que também trata desse refluir da Revolução fora de Portugal, né? Quer dizer, o que vira a burocratização de um regime pós-revolução? Eu penso que é interessante aí pensar como depois, né, das independências e o Predadores debate, né, traz um pouco dessa discussão, que é a constituição das elites locais, políticas locais, né? Tem um termo que o professor Kabengele usa num texto dele de 1992, que ele fala, né, das burguesias políticas, né, como que elas se constituem. E quando a gente vai acompanhando o movimento, a gente tem assim uma ressonância histórica, né? Você fala, bom, isso parece com alguns lugares, né, por onde, né, esses momentos da história, né, aconteceram, né? Então, eu penso que é um movimento que traz uma fachada, né, eu não sei se poderíamos dizer, mas de uma fachada democrática, mas ela é absolutamente liberal, né? Sim. Então, como se devolve toda a estrutura, né, para esse eixo, né, e aquilo que a revolução, todo o projeto revolucionário e toda a militância e tudo que significou em todos esses territórios, né, não só do continente, a própria América Latina, Brasil, etc., né, acabam sendo enredados e devolvidos ao famigerado sistema, né? Sim. Então, acho que é um pouco disso que se acompanha, né?
E acho, professor, que a Marinês falou do Chico aí, o Tanto Mar, a segunda versão, também lembra muito essa reflexão sobre essa burocratização, essa perda do ímpeto revolucionário. Aliás, só uma outra curiosidade também, a Grândola Vila Morena tem uma carreira enorme, né? É cantada todo ano, mas aqui no Brasil teve pelo menos 2 versões que eu conheço, inclusive no punk rock, né? Uma até de um amigo meu, mas uma do 365 e outra dos Garotos Podres, feita por um amigo meu, que é historiador, né? O José Mal Júnior. Nossa, eu não sabia disso, Lincoln. Que legal. O 365 era muito bom, né? É. Putz, eu ouvia que eu era moleque isso. Então, eles cantam Grândola. Pô, que legal, hein? E os Garotos Podres também. Curioso isso, né? Essa música, quer dizer, esse espírito revolucionário aqui nas bandas do rock brasileiro, né? Anos 70, 80, né? Lá em Brasília em particular, né? O núcleo, Plebe Rude, Legião Urbana, Paralamas Sucesso e outras, né? Pensei que ele ia colocar uma música aí. Então, mas é curioso isso, né? Quer dizer, como esse espírito revolucionário também afluiu para as bandas, né? A gente estava combatendo, né, o regime totalitário há 20 anos, aqui 21 anos, né? E as bandas absorvem também. Plebe Rude em particular, né? Era uma cacetada as letras, né? Contra a Brasília, contra a violência, contra a proteção do policial. Eles tinham 7 faixas que eram um estampido cada faixa. Como a gente refluiu nisso também. Pois é, né? Lincoln, por favor, né? Suas últimas aqui considerações, e Jean também. Não, e foi ótimo, viu? Muito obrigado. Foi um prazer. Bom, eu queria então agradecer, né, novamente a ideia que a Marinês e a Rejane deram, né? E a disponibilidade do Lincoln, né, que logo aceitou o convite, né, para falar do livro dele, da tese dele, que virou livro também. E para nós sempre é uma aula, né? Vocês fizeram história, vocês dois, né? Mas eu não fiz história, então para mim é sempre um aprendizado rever, né? Porque a gente acaba esquecendo, não tem essa visão sistemática dos eventos, né? É sempre muito pontual, assim. Agradeço muito ao Lincoln, a Rejane e a Marinês. Obrigado. Obrigado. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade.